Bom, 2026 começou e adivinha qual é o assunto do momento? Impostos. Veja, o MetaEds ele estava operando e provavelmente ele pensou assim, estou pagando muito imposto no Brasil. O que eu vou fazer? Já sei, vou repassar esse imposto para o consumidor final e dane-se. Simplesmente isso que ele fez. E aí os anúncios ficaram 12,5% mais caros para todos os anunciantes brasileiros. Esses impostos antes eram absorvidos pela Meta, quer dizer, você rodava os seus anúncios, colocava R$ 100 de créditos na sua BN, ou vinculava o cartão, e simplesmente rodava esses R$ 100 em anúncios e a Meta é quem pagava esses impostos. Agora, que seria ISS, PIS, COFINS. Agora, simplesmente não. Se você colocar R$ 100 na sua conta de anúncios, você vai conseguir rodar R$ 87 e alguma coisa, né? Vai ser descontado ali 12,5% de impostos. Então, os anúncios ficaram 12,5% mais caros pra gente. Isso é revoltante? Com certeza é, inclusive porque a gente já iniciou 2026 com um novo imposto em cima da distribuição de lucros. Quer dizer, antes a distribuição de lucros e dividendos era isenta, você podia sacar 1 milhão, 10 milhões de distribuição de lucro que não era tributado. Por que não era tributado? Porque você já pagou altos impostos na hora da venda do produto. Sempre que você vende um produto ou um serviço, você emite a nota e você já paga o imposto. Beleza, o que sobrou da tua operação é o teu lucro, já foi tributado. Mas não. Aí agora é tributado de novo. Você vai fazer um saque de lucros acima de R$ 50.000, você vai ser tributado mais uma vez. Na minha opinião, isso é uma bitributação. Mas beleza, não vamos entrar aí neste mérito. A questão é que é uma coisa revoltante, com certeza é. Talvez se a gente se revoltasse e fizesse alguma coisa que eu não sei exatamente o que, talvez alguma coisa pudesse mudar, mas aqui o canal não é sobre isso. Aqui a gente vai tentar resolver esse problema. Primeiro de tudo, não se desespera. Fica calmo, a gente está no Brasil, a gente está num game difícil. O Brasil ele não é para amadores, mas também ele tem muitas oportunidades, muito problema, e onde tem problema, dá para você oferecer uma solução. Então fica calmo. Fica calmo que empreender assim mesmo, você ter um negócio assim mesmo, é um desafio atrás do outro. Isso não quer dizer que a gente não pode se revoltar e não pode tentar fazer alguma coisa, mas aqui, agora, nesse momento, a gente tem que absorver, minimizar esse impacto, digamos assim. E afinal, tem como você não pagar esse imposto do Meta? Do Meta não, do Brasil, e continuar anunciando como antes sem pagar esse imposto? Tem. E o melhor, de maneira 100% legal, sem fazer nada ilegal, nenhum tipo de sonegação fiscal ou coisa desse tipo. Então vamos lá. Então eu vou te mostrar duas formas. A primeira forma é uma forma que está sendo ensinada aqui no YouTube, algumas pessoas estão falando no Instagram, alguns gurus estão ensinando a fazer isso, e existe um problema nela, e eu já vou te falar e vou te mostrar a segunda forma. A primeira forma, então, que é o que está sendo ensinado aí no YouTube, pelos gurus e tal, é você criar uma BM no Meta, e essa BM, em vez de você colocar o país Brasil, você vai colocar Estados Unidos. E aí a moeda, você vai colocar dólar. Aí um cartão, você vai colocar um cartão em dólar, só que detalhe, você vai pagar IOF, tá? Que é de 3,5%. Há meses atrás era 1,1%, mas fizeram o favor de aumentar para 3,5%, então agora o IOF é 3,5%, mas ainda é mais baixo do que 12,5%, concorda? Concordo. Então, esse cartão também ele pode te cobrar algumas taxas, tá? Ele pode colocar um spread ali de 1%, 0,5% no dólar e você acabar pagando um pouquinho mais caro no dólar, mas ainda assim é mais barato que 12,5%. Existem cartões que não oferecem IOF, só que daí é uma pegadinha. Ele não vai te cobrar IOF, só que ele vai vender o dólar mais caro. Então o IOF vai estar embutido ali naquele spread ali da compra do dólar. Digamos que o dólar vale 5,30, ele vai te vender o dólar, sei lá, 5,70, ok? Ok, aí você criou aí a sua conta de anúncios, colocou o cartão, moeda dólar, país Estados Unidos. E aqui que é a questão principal. Você vai precisar de um endereço numa empresa nos Estados Unidos. E aí, essas pessoas, esses gurus, eles falam o seguinte, bom, aí você pega o endereço de uma empresa nos Estados Unidos e coloca.
Bom, isso vai funcionar? Vai, beleza. Só que isso provavelmente é uma coisa ilegal, só para você entender, tá? Quando você coloca um endereço de uma empresa ali como informação fiscal em um pagamento, é como se essa empresa estivesse tomando o serviço de outra. É como não, é exatamente isso. Por exemplo, se você se cadastrar numa empresa aí no Brasil e nas informações de pagamento colocar o endereço de uma empresa, o que acontece? Essa empresa que você está contratando o serviço, ela vai receber o teu dinheiro e ela vai emitir uma nota. E ela vai emitir a nota fiscal para quem? Justamente para esse endereço fiscal que você colocou. Só que essa empresa que você colocou o endereço, ela não está tomando o serviço daquela empresa. Foi um caso mais ou menos parecido que aconteceu, eu vou te citar aqui um exemplo, com o Renato Cariani, que teve, vou te citar uma pessoa da mídia aí só para você entender. A empresa dele emitia notas para a AstraZeneca, e aí a AstraZeneca começou a ver notas emitidas dessa empresa dele para eles e falou, bom, mas a gente não toma serviço dessa empresa. Eu nem conheço essa empresa e ele está emitindo nota para gente. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um boletim de ocorrência, vou denunciar para a polícia e aí, enfim, me eximir da responsabilidade porque eu não estou tomando o serviço dessa empresa. E aí iniciou-se uma investigação e aí deu todo esse problema que você possivelmente deve ter visto aí na mídia que aconteceu. Aí claro que daí esse Renato Cariani falou que a pessoa que ele achou de fato que ele estava fazendo um negócio com a AstraZeneca, porque havia um representante com documentos confidenciais da AstraZeneca, com cartão de visita da AstraZeneca, enfim, ele deu a explicação lá. Também não sou um especialista nisso que aconteceu, tá? Eu só tomei aqui como exemplo, posso estar falando alguma coisa talvez até equivocada, mas foi mais ou menos isso, ele deu a defesa dele, falou que não, a pessoa que estava fazendo negócio comigo eu achei que era da AstraZeneca, ele mostrou todos os documentos, contrato social, tudo certo, e eu estava emitindo nota para a AstraZeneca por causa disso. Daí a AstraZeneca viu e falou, não, mas eu não conheço essa empresa, eu não tomo o serviço dessa empresa. E aí fez o boletim de ocorrência para se eximir da responsabilidade e iniciou uma investigação. Só para você entender que o buraco é bem mais embaixo. Tem gente que fala assim, coloca o endereço de uma empresa dos Estados Unidos e não dá nada. Não dá nada. Quer dizer, até gurus falando para você fazer isso, cara, esses gurus não entendem nada, tá? Muitos deles aí só entendem de dar golpe, vender porcaria e vender golpe. Não sabem de fazer negócio, não sabem nem emitir uma nota, não entendem nada de imposto, tributação, não entendem nada de nada. Não entendem como nem mesmo criar um negócio, só enganar os outros mesmo. Então, eu tô te explicando isso para você entender que a questão é bem mais séria do que você acha que é. Você vai pegar o endereço dos Estados Unidos e vai colocar aqui. Beleza, na BM. Só que o Meta, ao menos, ele não emite a nota e ele não disponibiliza para você, ele disponibiliza o recibo de pagamento. Mas eu imagino que ele deva emitir alguma nota fiscal para esses dados de pagamento. E aí você informou os dados falsos nos dados fiscais. Então, provavelmente aí você está fazendo, inclusive, alguma coisa ilegal. Se vai dar problema ou não, bom, eu não faço nada ilegal na minha operação, eu penso o seguinte, se você for fazer coisa errada, você vai ser pequenininho para sempre. Porque o dia que você for grande o suficiente, vai dar problema. Vai dar problema. Algum problema vai dar. E outra, o próprio Meta ele pode pedir uma verificação da sua empresa e daí vai travar a sua operação. Quer dizer, você começou a rodar ali com o endereço americano que você pegou na internet, e em algum momento ele vai pensar, bom, começou a gastar um pouco mais, deixa eu tentar fazer a verificação dessa empresa, e daí você não vai conseguir verificar a empresa porque a empresa não é sua. Então, fiz questão de falar isso, é um método que muita gente está divulgando, que fala que funciona, beleza, só que provavelmente você está fazendo aí uma coisa ilegal, ok? Agora, qual que é a forma correta de fazer? É você simplesmente ter uma empresa nos Estados Unidos. Nossa, mas isso é algo muito difícil. Não, fica calmo. Você consegue abrir uma LLC nos Estados Unidos. E isso é 100% legal, 100% dentro da lei. Simplesmente você vai abrir uma empresa nos Estados Unidos, você vai ter um endereço nos Estados Unidos, você vai ter uma empresa totalmente legal nos Estados Unidos, e aí você vai colocar lá os seus dados de pagamento e os dados da sua empresa americana. E se precisar de alguma verificação, se em algum momento o Meta solicitar algum tipo de verificação da sua empresa e tudo mais, você vai ter, porque a empresa é sua e é 100% regular, 100%
Legal, ok? Só que, claro, existe um custo para fazer isso, não é de graça. Existe, primeiro, o custo de abertura e manutenção da sua LLC e também o custo de você pagar em dólar, né? Que você vai ter que carregar o seu saldo em dólar e aí você vai ter a cobrança de IOF. Mas isso é muito caro? Não é tão caro quanto você imagina. Para você abrir aí a sua LLC nos Estados Unidos, eu vou te mostrar uma planilha aqui para você analisar se vale a pena ou não. Ela custa aí, em média, 4, 5 mil reais por ano. Por ano, não é por mês, é por ano. Enfim, e você consegue, já existem empresas que estão prestando esse tipo de serviço justamente porque tem agora essa demanda de mercado. Se você é iniciante, não compensa. Não compensa porque você já vai sair pagando 4 mil reais. E é o seguinte, se você não consegue ter lucro pagando esse imposto, não adianta. Você já tem que ter uma operação que te dá lucro e daí você quer aumentar ainda mais a tua margem de lucro ou, na verdade, manter a margem de lucro que você tinha antes, aí você abre a tua LLC. Mas assim, você não vai ter lucro porque você abriu uma LLC nos Estados Unidos e está pagando e deixou de pagar esse imposto. Não é assim que funciona. Você tem que conseguir anunciar, conseguir vender com lucro. Aí beleza, você está vendendo com lucro, aí você pensa, bom, eu quero parar de pagar esse imposto, eu vou abrir uma LLC nos Estados Unidos. Ok, aí você consegue abrir sua LLC e aumentar a tua margem de lucro. Não vai ser a abertura de uma LLC nos Estados Unidos que vai fazer você ter resultado no digital, ter lucro e tudo mais, tá? Não é assim, bom, agora só vale a pena anunciar no Meta se eu tiver uma LLC. Não, claro que não. Você, com uma LLC, você aumenta a tua margem, ok? Então eu vou te mostrar agora a minha planilha para você ver se vale a pena aí ou não. Então vamos agora para a planilha aqui da nossa LLC para a gente fazer uma estimativa de gastos. Só corrigindo, eu falei 12,50% de impostos. Na verdade é 12,15%, não é 12,50%, é 12,15%. Então olha só, aqui eu coloquei, digamos que você gasta 10 mil reais em anúncios por mês. Desses 10 mil reais você vai pagar 12,15%, ou seja, vai dar R$ 1.215 por mês, o equivalente a 14.580 por ano, que você vai pagar rodando anúncios utilizando uma empresa, um CNPJ brasileiro ou uma pessoa física brasileira, ok? É isso que você vai pagar. Você pode estar se perguntando, mas como que faz para pagar esse imposto? Ele é descontado automaticamente quando você coloca saldo. Por exemplo, se você vai colocar saldo na sua conta de anúncios, você coloca lá 10 mil reais, ok, você colocou os 10 mil, só que vai estar disponível para você anunciar os 10 mil menos os 12,15%. Ou seja, colocou 10 mil, vai estar disponível para você anunciar R$ 8.785, certo? Já vai descontar automaticamente. Se você vincular o cartão, já vai ser descontado automaticamente os impostos também no cartão que você vincular, ok? Então não precisa fazer nada para pagar o imposto, simplesmente vai ser cobrado. Ok, então digamos que aqui ó, rodando 10 mil por mês, você vai pagar 12,15%, você vai pagar 1.215 por mês de impostos. Se você tivesse uma LLC, digamos que você vai pagar aí, claro que vai depender da empresa que você vai escolher para abrir sua LLC, quanto que eles vão te cobrar, etc e tal, mas vamos colocar aqui 4 mil reais por ano. Isso dá R$ 333,33 ao mês. Tem mais o IOF, né, que você vai precisar carregar cartão aí e tudo mais, vai ser cobrado alguma coisa nesse meio termo aí. A menos que você consiga achar alguma coisa que não cobre IOF, mas enfim, acho muito difícil, ou alguma maneira. Mas aqui eu vou considerar IOF também. Então, você vai ter um custo de R$ 683,33 por mês para manter a sua LLC. É metade do custo do que se você pagasse o imposto no Brasil. Aqui, tendo uma LLC, você vai pagar R$ 683,33 e rodando no Brasil você vai pagar R$ 1.215. Ou seja, o custo dessa LLC anual vai ser de R$ 8.200. Em contrapartida, se você pagar o imposto no Brasil, você vai pagar R$ 14.580. Então é uma diferença aí de R$ 6.380 por ano, se você abrir a LLC.
Vamos colocar aqui, ó, se você rodar 50 mil por mês em anúncios, já dá uma diferença bem maior. Você vai colocar a mais no seu bolso, como LLC, R$ 47.900 por ano. Ou seja, aqui você vai pagar, se você rodar 50 mil por mês em anúncios, você vai pagar 6.075 por mês em impostos, e com uma LLC você vai pagar 2.083,33, né, considerando IOF, considerando taxas da sua LLC e tudo mais. Enfim, aí você pode fazer aí, né, se você acha que vale a pena ou não, você colocar tempo em abrir a sua LLC ou não, aí você que decide. Eu vou também, se você quiser, essa planilha eu vou deixar aqui nos comentários, na descrição do vídeo, para você poder baixar. Aqui ele já mostra, tá? Eu calculei aqui do lado, mas ele já está mostrando, ó. Economia abrindo LLC ao mês, 3.991, 47.900 ao ano. Aqui, se eu colocar, por exemplo, 20 mil por mês em tráfego, você vai economizar aí 1.396 por mês, e aqui você vai economizar por ano 16.760, ok? Então é isso, é basicamente isso. O link da planilha vai estar aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, dá like nele. Às vezes pode aparecer a opção de você dar hype nesse vídeo, dá hype também. Verifica se você é inscrito nesse canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, tutoriais, novidades, etc. E claro, também uma forma de você me agradecer pelo vídeo, pelo tempo que eu dediquei aqui a gravá-lo e te passar esse conhecimento, esse conteúdo. Então, se você gostou dele, dá like, se inscreve no canal, dá hype e comenta qualquer coisa aqui embaixo para dar mais engajamento para o vídeo, para ele chegar a mais pessoas e, claro, você ficar sempre por dentro das novidades. Então, te vejo no próximo vídeo.